Fala aí pessoal, como que vocês estão? Então, antes de começarmos definitivamente o vídeo, eu queria pedir desculpas por ontem não ter vídeo, porque basicamente eu tive alguns imprevistos, mas nada muito grave, nada muito sério, eu já consegui resolver e felizmente hoje vai ter vídeo novamente. Eu espero que saia com maior qualidade do que o normal. Enfim, fora isso tudo, hoje estamos aqui para falar sobre o anime do Anão Bombado e mais especificamente sobre ele. Eu sei que eu já fiz um vídeo sobre esse, falando sobre o Asta ser o melhor protagonista de anime, mas hoje eu vou dar uma aprofundada melhor e refazer esse vídeo. Muitas pessoas que naquela época não me seguiam, hoje seguem, então seria bom. Enfim. Ok, vamos lá. Seguinte, Asta ser um melhor protagonista de anime shonen. Olha, isso daí não é uma coisa que eu vou negar e que eu vou dizer que ele não é. Sinceramente, eu acho que dentre todos os animes que eu já assisti no shonen, e não foi pouco, Asta se destaca em todos os quesitos. Eu acho que dentre todos os outros protagonistas de shonen, o Asta tem a melhor coisa dentro de si. É claro que cada protagonista, cada personagem tem um seu especial. Cada personagem tem o seu diferencial, podemos assim dizer. Só que todos eles ainda seguem uma mesma fórmula padrão de shonen, podemos assim dizer. Não é uma fórmula padrão, mas sim, todos eles têm meio que uma receitinha de bolo pronta para você preparar e entregar para o público. Normalmente é sempre um protagonista determinado e sonhador, que, bem, esse é o caso do Asta, é o caso do Luffy, é o caso do Naruto e é o caso de muitos outros protagonistas. A diferença é que o Asta, dentre todos os protagonistas, ele tem características de todos eles. Você vai ver característica do Luffy, do Naruto e do Goku, enfim, de outros protagonistas no geral. Você vai ver diversas características no Asta. E ele é uma mistureba de tudo, porque Black Clover, querendo ou não, é uma mistureba de vários animes shonens. Ele é um shonen que o único objetivo dele é ser um shonen. E depois eu vou entrar isso em um outro vídeo com mais detalhes sobre por que Black Clover é muito bom e talvez seja o melhor shonen fazendo o seu papel de shonen. Mas isso não vem ao caso agora. Então isso nos leva a o Asta ser a mistura de diversos protagonistas. Ser a mistura de diversas coisas. Como assim diversas coisas? Diversos personagens diferentes com diversas personalidades. E por isso o Asta tem um pedacinho de cada, mas ele é muito bom. Ele é muito bom, porque ele pega a melhor qualidade de cada personagem e melhora. Eu acho que isso é uma coisa certa que o Black Clover faz muito bem, que é pegar a personalidade de vários personagens, pegar várias características e histórias de várias coisas diferentes e melhorar elas, coisas que já são bons. O ponto forte do Asta é esse, ele tem muitas características que vão te lembrar outro personagem de anime com certeza, mas ele faz melhor, às vezes talvez igual, mas na maioria das vezes ele faz melhor e você consegue meio que se entrosar ainda mais com o personagem. O Asta é um personagem que é facilmente gostável. É claro, no início do anime é muito difícil muitas pessoas gostarem do Asta em si. Um dia eu vou virar o Rei Mago e eu vou te fazer muito feliz! Porque, basicamente, primeiro, ele grita demais. É claro, todo mundo vai ter sempre a mesma reclamação de Black Clover, que isso aí já me cansou de verdade. Pessoal reclamando que Black Clover eu acho, tá gritando. Mas uma outra coisa que, tipo, ele é meio insuportável no quesito de ele ser muito imperativo, ele ser polado pelo outro, ele não consegue ficar parado e... Cara, isso chega a ser um pouco irritante no Asta de verdade. Essa eu acho que é a coisa mais irritante no Asta nesse início, que é a imperatividade dele é literalmente descontrolada. Ele não tem limite nesse ponto. Ele é maluco, ele pula, grita, corre... Enfim, ele não vai conseguir ficar parado e muitas pessoas não conseguem gostar disso. E eu entendo, é irritante. Chega um momento que você só olha assim, para Asta, por favor, para. Mas em quesito crescimento, o Asta tem muito melhor um crescimento. E ainda assim, nesse início, o Asta supera muito o protagonista no quesito
determinação. Mas eu acho que esse ponto eu já comentei bastante em outros vídeos, em um outro vídeo do Asta. Eu sempre falo bastante sobre a determinação do Asta em se tornar o Rei Mago ser uma das melhores determinações dos animes, tanto comparada com o Luffy ou Naruto, por exemplo, porque os dois sempre colocam seus sonhos à prova, mas o Asta tá a todo momento tendo que se provar melhor. E isso entra num ponto que eu queria comentar exatamente nesse vídeo. Na verdade, são 2 pontos. Primeiro, o Asta é o melhor exemplo de superação e trabalho duro, porque basicamente ele era o que era para ser o Rock Lee, ou talvez o próprio Naruto, em Naruto, só que não deu muito certo. E fora isso, ele é o melhor protagonista de todos, porque ele faz um papel de protagonista tão bem que ele usa um elemento que quase nenhum protagonista usa, que é inspiração. Eu vou começar pela inspiração, que basicamente é o seguinte: quando um personagem ele é muito brabo, ele é muito incrível, ele normalmente é pra inspirar outras pessoas, tá ligado? Ele normalmente passa os sentimentos dele para outras pessoas, e outras pessoas começam a se tornar melhor, outros personagens se tornam melhor por causa desse personagem. E isso eu admiro. Tanto é por isso que All Might é um dos meus personagens favoritos de Boku no Hero. O All Might tem esse detalhe, essa característica, essa personalidade que literalmente ele faz todo mundo se inspirar nele. Ele não é só forte, ele não é só determinado, ele não é só o maior herói do mundo. Não, ele também é o cara que faz todas as outras pessoas quererem lutar e se tornar ainda mais forte. E é esse ponto que o Asta tem muito bem nele. Ele melhora o que o All Might faz em muito, porque não é só o Yuno, não é só a Noelle, são todas as pessoas que entram em contato com o Asta. Ele inspira essas pessoas de alguma forma. As pessoas pensam no Asta como uma forma de inspiração e de superação. As pessoas que provavelmente teriam suas limitações ali, superam seus limites, que é o que o anime tenta passar a todo momento. E é esse detalhe que é muito diferente e muito bom, porque não é só o Asta. Você não vai ver só o protagonista determinado, superando o seu limite, se tornando mais forte, ficando incrível, uau, não. Você vai ver os outros personagens também tendo seu desenvolvimento, e na maioria deles é culpa do Asta. É porque o Asta inspira esse personagem, e isso é incrível. Poucos protagonistas de shonen fazem essa coisa que o Asta faz. Poucos mesmo, é muito pouco, é muito raro na verdade você ver um protagonista fazer isso que o Asta faz, inspirar seus colegas a se tornarem ainda mais fortes e melhores, e sempre fazer eles pensarem em coisas como, o que o Asta faria nessa situação, como a Noelle já fez isso várias vezes, o Yuno já fez isso, e isso não se dá só aos personagens que são basicamente heróis, isso também se dá aos vilões. No próprio último capítulo do mangá, basicamente o Asta inspirava tanto o mundo, ele tá influenciando tanto o mundo, ele não é só as coisas dele, ele não é só guardado pra ele mesmo, não, ele influenciou tanto o mundo que basicamente o Lucius não tem mais efeito sobre o mundo, ele não consegue ver o futuro do mundo, porque tudo está ligado ao Asta. E isso é incrível, por isso eu amei esse último capítulo. Eu acho que de verdade mesmo é um capítulo excelente, excelente demais. Então assim, no quesito inspiração que o All Might faz, o Asta é sensacional. Eu não vou falar sobre a determinação dele, que nossa, é quase melhor que qualquer de outro protagonista, mas enfim, eu não quero entrar nesse tópico aqui. Todo mundo sabe que a determinação do Asta é sensacional também, então por isso eu não vou comentar muito sobre ela. Agora, sobre a superação, eu acho que no quesito superação o Asta tem o melhor também. O melhor do Asta tá nisso. Ele é carismático, ele é determinado, ele faz as outras pessoas ao redor dele se tornarem mais fortes. Não é só ele, não é literalmente a história é só sobre ele, não. É sobre o mundo inteiro e como o Asta influencia as outras pessoas ao redor. As pessoas querem ser mais fortes e melhores. E ele sempre se supera. E não é só por causa que, ele não consegue, que não sei o que, e ele vai ficar ainda mais forte. Não, ele sempre tá tentando se tornar melhor. Ele não é só um obstáculo que tá no caminho dele. A vida dele já é um obstáculo. Ele nasceu sem magia num mundo onde tudo é magia. E aí ele precisava ficar mais forte. E mesmo ainda sem ter a anti-magia, ele literalmente treinou o corpo dele para se tornar ainda mais forte e tentar entrar pros Cavaleiros Mágicos de alguma forma. E isso é sensacional, porque normalmente a maioria dos protagonistas esperariam ter um empecilho no meio do caminho para se tornar ainda mais forte. Vamos pegar aqui o caso do próprio Naruto. Ele só pensou em se tornar mais forte, um ninja, para ficar ainda melhor quando ele descobriu que tinha uma forma de ele conseguir aprender o Kagebushin. E aí ele começou a treinar igual um maluco
com o Kagebushin ele conseguiu dominar o jutsu em um dia, basicamente. O Ashita, não. Ele literalmente treinou todo o santo dia, mesmo sem ter uma forma. Ele só treinava o corpo dele, achando que conseguiria lutar com magia, sendo que seria impossível isso. E depois ele ganha a espada anti-magia. E não é só aí, não para só nesse momento. Ele literalmente tem que continuar provando e se superando a cada momento. Ele tem que ter seus testes de superação. A cada momento que se passa. Isso inclui, por exemplo, a vez que ele perdeu os braços pro Veto. Quando o Veto amaldiçoou os braços do Ashita e o Ashita perde os braços dele, na maioria das vezes, a maioria dos protagonistas ele teriam ou só desistido ou entrado em pura depressão. O Ashita não, ele literalmente pensou em forma de como utilizar as espadas dele sem os braços. Ele tentou pensar em forma de como ele lutaria sem utilizar os braços. E é isso que é muito bom. O Ashita é um protagonista que não perde pra nada, ele não se deixa abalar. É muito difícil você ver o Ashita se abalando e tem que ser alguma coisa muito terrível que aconteceu na vida dele para ele se abalar. Poucas vezes que ele se abala, ele já consegue voltar ao normal por causa das pessoas ao redor dele. E é isso que é muito bom. O Ashita com a interação de qualquer um com ele é muito boa. Aí o Ashita com a interação com alguém ou alguém com uma interação com o Ashita é muito boa. O Ashita não só fica forte e deixa as outras pessoas fortes, outras pessoas também fazem o Ashita ficar mais forte. E isso é incrível, incrível mesmo. Não só o Yuno, como a Noelle, como muitas pessoas, mestres do Ashita, todos eles fazem o Ashita ficar mais forte. E ele pensa neles como uma forma de aprendizado. E eu gosto muito disso no Ashita. Eu gosto demais. O Ashita é carismático pra cacete. Não existe outro carisma melhor que o do Ashita. Só talvez o do Luffy, que acho que chega a empatar. Eu gosto tanto do Ashita quanto do Luffy, mas eu acho que o Ashita supera o Luffy em maioria dos quesitos. É claro que tem muito quesito que o Ashita também perde pro Luffy, mas isso não vem ao caso agora, podemos assim dizer. Eu acho mais que o Ashita é sensacional em quesito completo. Ele é um personagem completo, ele tem tudo: desenvolvimento, passado, uma determinação, motivação, superação, inspiração. Ele tem tudo que todos os outros personagens têm. Cada pedaço que cada personagem tem, cada coisinha pequena que seja, o Ashita tem. E ele torna isso tudo muito legal e muito melhor. Então assim, o Ashita é um personagem totalmente completo, que, na minha opinião, ele é simplesmente invencível nesse quesito. Enfim, começou uma faladeira do caramba, não sei se vocês conseguiram ouvir porque eu vou suprimir o ruído, mas eu sei que... eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar sobre o Ashita. O Ashita é incrível, ele pega todos os pontos que outros protagonistas têm e torna melhor, e ele mistura isso, e é por isso que ele é muito bom. Ele tem característica do Luffy, do Goku, do Naruto, do Ichigo, do All Might, enfim, de várias coisas que são muito boas e coloca nele. Ele é um personagem que cresce muito na obra, é um personagem que você consegue se ligar muito fácil, você consegue sentir o que ele sente, você consegue estar junto com ele, você consegue se conectar muito bem com o Ashita. É fácil e é divertido. O Ashita é legal, ele é divertido. Ele não é um protagonista que é chato de se acompanhar ou simplesmente parece que é só forçado. Não, ele é a versão melhor do que um protagonista shonen poderia ser. Dentre todos os outros quesitos, o Ashita não perde pra ninguém. Eu queria falar mais sobre a determinação dele, mas eu já falei isso em outros vídeos. Eu já falei sobre muita coisa do Ashita em outros vídeos, então eu não vou me alongar muito aqui. Acho que a maioria sabe, quem já assistiu Black Clover. Pra você que nunca assistiu Black Clover, entenda uma coisa: o Ashita vai começar sendo o protagonista muito chato e imperativo. Só que quando isso tudo melhorar, cara, o Ashita vai se tornar o maior protagonista de todos. Enfim, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado a todos por me acompanharem e até amanhã. その努力は無駄ではなかったか。